A receita de hoje vai ser um tipo diferente de nuggets, tá certo? Vai ser um nuggets que é com pedacinhos de frango, sem ter que triturar. Então, primeiro passo, você descongela, né, o peito de frango e você vai cortar ele em tirinhas. Então, eu tô cortando tirinhas na largura de um dedo. E vou cortar ele todinho e depois eu vou cortar ele em quadradinhos do tamanho do nugget que você quiser fazer. Então, isso aí também é questão de gosto, tá certo? Então, eu vou fazer assim, ó, desse tamanho. Então, esses pedacinhos já viraram meu nuggets. Eu ensino também aqui no canal uma outra receita colocando cenoura no meio e triturando o frango. Também é outro jeito bom de fazer, mas às vezes você não tem um triturador, ou às vezes, que nem meu caso agora, meu triturador ele parou de funcionar. E aí esse aqui é um jeito legal de você fazer, pra ficar diferente, né? Não fica só o frango empanado, ele fica tipo um nuggetzinho pequenininho. Muito bem, agora que eu terminei, ó, vou dar uma olhadinha pra ver se estão todos no tamanho que eu quero. Depois, mais pra frente, você vai ver que eu ainda achei que ficou grande e cortei ele menor ainda. Então agora eu vou temperar, vou colocar só meia cebola, vou ralar ela. Vou colocar meia colher de sopa de açafrão da terra, né, ou cúrcuma, meia colher de sopa, uma colher de sopa bem cheia de lemon pepper. Eu sempre falo que eu adoro lemon pepper com frango. Vou colocar meia colher de sopa de páprica defumada e também meia colher de sopa de alho em pó. Você pode também espremer aqui uns 3 ou 4 dentes de alho e sal a gosto. Vou misturar isso aqui bem. E vou colocar um pouquinho de vinagre de maçã, do que eu faço em casa. Vou colocar um pouquinho dele também para poder ajudar a dar uma temperada e também ajudar a misturar melhor nesse tempero e entrar nesse frango. Então, vou colocar um pouquinho, misturar, acho que ainda vai mais um pouquinho, para poder ficar mais úmido. E eu vou colocar esse frango na minha geladeira e vou deixar de um dia pro outro para poder pegar bastante sabor antes de eu empanar ele. Pronto, no outro dia, o frango já está bem temperadinho e agora eu vou empanar ele. Do mesmo jeito que eu fiz o outro frango empanado, eu vou fazer esse, tá bom? Eu vou passar ele no trigo, depois eu vou passar ele no ovo e depois na farinha de rosca. Eu nunca tenho muita farinha de rosca em casa, então eu sempre acabo misturando ela com um pouquinho de farinha de aveia aqui, ó. Coloquei um pouco de farinha de aveia, tô misturando, ou um pouquinho de farofa de macaxeira, né? Essas farofas que a gente faz farofa mesmo. E aí eu sempre dou uma misturada nele pra dar uma rendida. Ah, mas se você tiver bastante, você pode usar só a farinha de rosca mesmo. Eu não gosto de colocar tudo de uma vez, porque a gente vai vendo aos poucos o quanto que vai precisando. Então, eu vou fazer só 2 ovos, coloquei ali metade da minha farinha de rosca e o trigo ali também. E aos poucos eu vou acrescentando o trigo, vou acrescentando o ovo, vou acrescentando farinha de rosca. Pra poder ele não ficar melequento, né? Não desperdiçar. Eu acrescentei um pouquinho de água ali no ovo, só para ele poder ficar um pouquinho mais líquido e mais fácil de passar, porque com o tempo você passando o frango passado no trigo, ele vai engrossar esse ovo aos poucos. Então é bem simples, você vai passar no trigo, depois que você passar no trigo, você vai colocar no ovo, depois que passar no ovo, você passa na farinha de rosca. E você vai fazendo isso um por um. Eu vou passar bem rápido agora esse processo, tá certo? E vocês vão ver como é que vai ficar e quanto é que vai render 1 quilo de peito de frango. E também vocês vão ver que no meio eu vou acabar dando uma cortada no meio nele, porque eu resolvi fazer ele bem pequenininho, pra ser mais, tipo assim, eles chamam de chicken bites, né? Que é tipo assim, pedacinhos menores de frango.
Muito bem, agora que eu terminei, né, de empanar todo o meu frango, eu vou organizar ele em uma forma, uma assadeira, ele todo separadinho para poder congelar. Então, se você colocar isso em saquinho e congelar, ele vai grudar todinho. Então, você vai querer congelar ele todo separado e depois você coloca ele junto em um saco ou em um pote para poder guardar no freezer. Ah, mas eu não tenho espaço para colocar uma forma desse tamanho dentro do meu freezer. Ah, então você coloca em pratos, coloca em pratinhos ele separadinho, coloca camadas dele com um papel manteiga separando ele ou um saco plástico, alguma coisa para poder ele não grudar um no outro. Depois que você conseguir organizar tudo, a gente vai pegar e vai colocar ele no freezer. Então, ó, coloquei ele aqui, ó, no freezer, as duas formas. E depois de um bom tempo, quando ele estiver congelado, ó, eu vou soltando ele da forma e dar uma grudadinha. Eu vou soltar ele todinho. E aí você decide como é que você vai querer guardar ele. Você pode guardar ele em potinhos. Eu gosto muito de usar pote no freezer porque eu acho mais fácil de você ver. É mais fácil de você organizar e colocar mais coisas. Então, é um jeito muito prático de guardar no freezer. Ou você pode também guardar em um saquinho plástico desse de congelar normal. Agora eu vou fritar os meus nuggets. Então, eu vou colocar numa panela. Eu gosto de pegar uma panela menorzinha, tá certo? E colocar uma fileta de óleo no fundo. Deixa o óleo ficar bem quente e você frita. E você utiliza como você faz com o nugget mesmo. Você tira direto do freezer e você coloca no óleo quente. Muito prático. Aqui você sabe exatamente o que foi utilizado, qual foi o tipo de carne que foi usado, o tempero, que não tem nenhum corante, nenhum conservante, nada disso. E fica uma delícia. É um dia corrido que você esqueceu de fazer almoço, esqueceu de tirar a carne do freezer e você pode fazer só um creme de milho que você faz rapidinho. Também tem vídeo aqui no canal ensinando como é que faz creme de milho, um arrozinho e pronto, já é uma refeição. Você também pode fazer na air fryer, fazer assado, da forma que você achar melhor para poder ficar mais saudável e comer com salada. É uma coisa bem prática de ter no freezer no dia a dia. Pronto, agora é só deixar escorrer um pouquinho o óleo, servir e comer. Fim.